Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. E Aquino, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, mano. E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Finalzão de semana aí, trabalhando um pouco. E como que foi essa semana aí, mano? Mano, foi bem cansativa por conta do trabalho, mas é normal, né, mano? Sentir Sim, esse cansaço no final de semana. sim. Eu comecei minha semana de trabalho ontem. E eu trabalho mais no final de semana, né? Mas é cansativo, mano, porque eu fico até de manhã, cara. Às vezes até amanhecer, às vezes meio da madrugada e tal. Mas estamos aí para poder gravar alguns vídeos. Esse vídeo provavelmente vai ir para o YouTube aí na segunda, na terça-feira. E, mano, a gente tá conversando uns dias atrás sobre algumas invenções, né, mano, que foram feitas aí por brasileiros. E eu achei legal esse tema, mano. E eu queria que a gente comentasse sobre isso daí, beleza? Sim, é bem interessante mesmo essa área. Sim, o Porque Brasil tem pessoas incríveis, né, mano? tem pessoas que não têm um certo conhecimento sobre certas invenções que foram feitas por nós, né? Com Nós certeza, brasileiros. com certeza. E, mano, antes da gente começar o vídeo, eu queria que a gente estipulasse algumas metas, tá ligado? No canal, mano. E eu queria ver a meta de like, mano. Quantos likes você quer que esse vídeo tenha? Quero que tenha 101 likes. 101 101 likes. likes? Fechou. Isso. Galera, então ajude a gente aí, ó, a chegar nos 101 likes. E vamos começar o vídeo, galera. A primeira das invenções, galera, que vamos falar aqui é o balão. Muitas pessoas acham que balão foi feito na Europa e tal, mas o padre Bartolomeu de Gusmão foi um homem que contribuiu muito com a comunidade científica. O brasileiro nascido em Santos carrega, até hoje, um posto de pioneiro no transporte aéreo. No século XVIII, mais precisamente em 1709, o padre mostrou 5 experimentos diferentes, todos envolvendo balões que flutuavam por intermédio de calor que as chamas abaixo deles proporcionava. O plano de evoluir suas experiências, criando um dirigível, foram deixados de lado quando Gusmão foi perseguido pela Inquisição Espanhola, até adoecer e morrer. Você sabia dessa história? Que inspirou Saramago, o escritor utilizou o padre e seu plano de dirigível Passarola e escreveu o Memorial do Convento. Mano, que interessante, né, cara? Interessante. É verdade. Eu Tem achava. muita gente que acredita que o balão foi criado também na Turquia, né? Porque na Turquia tem um passeio Sim, turístico com vários balões, né? sim, tem um Também passeio muito tem. legal lá. Eu achava que era na Europa, essa criação. Eu não sabia que era do Brasil, não, pra ser bem sincero. Verdade. Também não sabia. A gente tá pesquisando aqui no site aqui para poder passar para vocês e é bem interessante, galera. Outra invenção aí, acredito que seja mais conhecida de um brasileiro, foi o avião, né? Que os americanos acreditam que sejam os irmãos Wright que tenham feito o primeiro avião, mas o primeiro foi o Santos Dumont, né? É impossível falar sobre invenções brasileiras e mentes brilhantes sem citar Santos Dumont, certo? O nosso querido e excelentíssimo brasileiro mudou a história da aviação, direcionando a evolução para o que temos de aviões e dirigíveis. O número 5 e o 14 bis de Santos Dumont foram invenções cruciais para a modernidade, tendo outras oportunidades de transporte do que os carros. É claro que há opiniões contraditórias, principalmente dos estadunidenses, sobre o avião ter sido inventado pelos irmãos Wright, mas ser arremessado e planar é diferente, cá entre nós. E é verdade, né, mano? O que os irmãos americanos lá fizeram é uma catapulta. E empurrava o avião, né? O avião que eles fizeram e não tinha motor, não tinha nada que fizesse aquele objeto ficar voando que não fosse o impulso que ele teve
de um mecanismo, né, que jogou ele pro ar. Já o Santos Dumont não, ele tinha todo o sistema ali que fazia o 14 bis voar. É muito interessante, né, mano? Um motor, né? Tinha um motor. Exatamente. Com certeza. E o Santos Dumont ajudou na criação de outra invenção tecnológica, o relógio de pulso, que permitia ver as horas enquanto pilotava as máquinas que criou. E na época as pessoas usavam muito aquele relógio de bolso, né? Que é um o relógio, eu sei, né? Isso. E tinha uma cordinha e ficava no bolso ou dentro do paletó e tal. E é bem interessante isso. O que você ia falar, mano? Recentemente eu vi até num relógio aqui. Ele tem... É tipo uma mola ou uma corda de... Não é uma corda, mas bem uma corrente assim de ferro, né? De alumínio. Sim. Que permite colocar no bolso e prender ou no paletó ou num algum outro tipo de roupa, uma jaqueta, alguma coisa assim. Sim. Se bem que hoje quase ninguém usa, né? É bem difícil. É bem difícil. É algo muito bonito, mas é bem difícil de utilizar porque as pessoas têm horas no celular, enfim, tem relógio, então um relógio de bolso é bem difícil da galera usar. Verdade. Uma outra invenção brasileira é o rádio. Uma das maiores e mais apreciadas invenções é o famoso rádio. Seu surgimento foi um estrondoso sucesso, pois facilitou a circulação de notícias pelas comunidades e se tornou uma alternativa de passatempo. Em 1900, Roberto Landel de Moura, que é o meu sobrenome, né? Eu tenho Moura também no sobrenome. Na época, um padre conquistou o reconhecimento por ter transmitido a voz humana entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana, uma distância de 8 quilômetros. O invento foi patenteado e reconhecido 4 anos depois por transmitir ondas para o telefone e o telégrafo sem fio, afirmado pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos da América. Mas que eu me lembre, mano, essa invenção foi disputada por outras pessoas também na época. Se eu não me engano, o Tesla, ele também teve aí a disputa pelo rádio e um italiano. Eu não lembro o nome desse italiano, mas teve um italiano, acho que o Marconi, né? Se eu não me engano, acho que foi o Marconi. E tiveram uma disputa aí sobre o rádio e também sobre o raio-x na época. Junto com o Nikola Tesla. E tinha um brasileiro Guilherme também no meio. Marconi. Isso, Guilherme Marconi. Guilherme Marconi, Guilherme, né? Marconi. Guilherme Marconi, isso. Exatamente. E uma outra invenção aí de brasileiros, que muitas pessoas não sabem, é o orelhão. Segundo a linha de aparelhos de comunicação, foi produto de uma chinesa naturalizada brasileira, a Xu Ming Silveira, uma designer da década de 70. O orelhão nasceu da necessidade de proteger os telefones públicos. Na época, trabalhava como chefe da seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. Muito interessante, né, mano? Essa contribuição que as pessoas fizeram, né? O orelhão aí que foi muito conhecido, muito usado nos anos 70, 80, 90. Comecinho dos anos 2000 ali também ainda existia, né? Aí depois o celular se popularizou. E, mano, acho muito interessante. Você chegou a ter coleção ou conhecer alguém que tinha coleção de cartão telefônico? Mano, minha mãe usava. A galera usava muito, né? Isso. Minha mãe usava porque ela tem amigos, né, que é de fora e aí, tipo, ela mantinha contato por lá. É bem interessante. Todo mundo usava, né? Isso, eu era bem criança, mano. Muito, muito criança, assim. Tu tem 24, né? Isso. Mas eu me recordo muito bem, mano. Sim. Eu cheguei a pegar mais essa época, eu tenho 32, e o meu tio tinha coleção de cartão telefônico. Muitas pessoas tinham.
e cada um vinha com um desenho diferente. Alguns tinham coleções de, por exemplo, do Dragon Ball, da natureza, né, de animais. Era muito Sim. interessante isso daí. E Havia marcou uma geração. determinadas unidades, né? Também. Sim, tinha de tudo. Era muito legal mesmo. Uma outra invenção brasileira é o identificador de chamadas. No ano de 1977, a Bina, nosso conhecido identificador de chamadas, foi criado por um funcionário da Telebrasília, Nélio José Nicolau, com o intuito de diminuir a aplicabilidade de golpes e trotes, evitando que as pessoas tivessem problemas. Mesmo tendo patenteado a sua criação, ele passou muitos anos de sua vida batalhando judicialmente para que a Vivo e a Claro o reconhecessem e o recompensassem sobre isso, mas faleceu antes do término do processo. Mano, na década de 80, 90, até mesmo o começo de 2000 também, nessa época do orelhão, as pessoas usavam muito a Bina, né, que era um reconhecedor um identificador de chamadas, aonde você via ali o nome da pessoa, o número, né, no caso, e aí você decidia se você aceitava ou não a ligação. É muito interessante, mano. Isso, verdade. Tu tem alguma lembrança com isso? Ou não chegou a pegar essa época da Bina? Não tem nenhuma lembrança não, mano. Era um aparelho meio caro pra época, não era toda casa que tinha, mas alguns telefones residenciais um pouco mais modernos tinham. E eu tive acesso a um ou dois, assim, não muito, sabe? Porque não era Sim. algo muito comum nas casas, porque era um pouco mais caro. Mano, o que eu lembro assim, minha tia tinha um telefone, só que não tinha como ver Quem quem tava tava ligando? ligando o número. E isso era só o telefone. Sim. Tinha na época também aqueles telefones que você colocava o dedo e girava tipo uma catraquinha para você conseguir escolher um número de qual você estava ligando. Isso daí era bem comum na época. Aí depois veio os que era de botão, né? Você apertava o botão do número que você queria. Igual, E igual o celular depois, né? De alguns anos. Era bem isso. interessante isso daí. É a época, né? Cada época tem as suas invenções, a sua tecnologia. E uma outra invenção brasileira também é a Stereo Belt. Esse daqui eu não lembro, não. Andreas Pavel, um alemão que também foi naturalizado brasileiro, criou o Stereo Belt, um aparelho que era capaz de produzir sons e que era portátil. Apesar disso, muitas das empresas de tecnologia famosas apresentaram outras versões, incluindo a Sony. Pavel também batalhou na justiça e, depois de muito tempo, foi realizado um acordo com a empresa para que ele ficasse conhecido como inventor. Isso daqui eu não lembro, mano. Não cheguei a pegar Também isso. não, Era também tipo não. uma cinta que tocava música, mais ou Um menos. tocador de fita cassete. Estranho, diferente, né? Não lembro disso não. Galera, se você conheceu, se você chegou a usar, ou lembra de alguém que usou, comenta aí nos comentários pra gente saber como que era na época, porque isso daqui eu não cheguei a conhecer, galera. E você também não, né, o Aquino? Não, minha mãe que tinha um aparelho, é um Walkman. Walkman. Sim, isso daí a gente vai falar também, que o Walkman também é uma invenção brasileira. É muito interessante. A transmissão automática, né, e dos carros é uma invenção brasileira. José Brás Araripe e Fernando Lely Lemos, dois engenheiros, foram responsáveis por criá-lo no ano de 1932, na época da Revolução, galera. Uma época de muita guerra, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e esses dois homens criaram. Eles fizeram um protótipo que foi vendido para a empresa General Motors, a GM e a Chevrolet. A empresa lançou uma nova transmissão em um dos seus carros novos, chamado de Hydramatic, que é uma ancestral do que há dentro dos carros automáticos. Aí vocês podem ver uma imagem da transmissão automática, e hoje está em todos os carros praticamente, né?
E é muito interessante, mano, porque antigamente, e até alguns carros um pouco mais antigos, você vê aquela direção mais dura, mais difícil de você fazer ali as curvas, e saber que um brasileiro fez uma invenção que tá em praticamente todos os carros do mundo, é incrível, né, mano? Verdade, porque é câmbio automático, né? Você não precisa se desgastar em ficar passando marcha. Ou então em reduzir, tipo, o carro faz isso sozinho. Não é um carro câmbio manual. Sim, é muito interessante isso daí, muito interessante mesmo. Sim. E uma outra coisa que foi inventada por brasileiros é o coração artificial. Entrando em áreas medicinais, no ano de 2000, um século de muitas mudanças para todas as pessoas. Aron de Andrade, um engenheiro mecânico do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, localizado em São Paulo, salvou muitas vidas com a criação de um motor elétrico que podia ser ligado ao coração natural, auxiliando em suas batidas até um posterior transplante. Aí vocês podem ver a imagem. Ele não substituía o coração, porém ele ajudava o coração cansado que estava por fazer um transplante a conseguir aguentar por aquele período que ainda não tinha conseguido esse transplante, né? Muito interessante, mano. Uma invenção desse nível, né? De tecnologia e de auxílio para que uma pessoa que está passando por uma fase difícil, que é a fase do transplante de coração, não só de coração, né, mas de todos os órgãos praticamente. Essa fase é muito complicada e ver que um brasileiro ajudou nessa situação, nesse momento, é muito interessante, né, mano? Vem pra somar pra nossa pátria, né? Certeza. Que a gente não é só aquilo que as outras pessoas pensam de outros países, né? A gente também tá contribuindo muito para o mundo de hoje. Com certeza. Muitas pessoas pensam que Brasil é só carnaval, peito e bunda, mas tem muito mais do que isso. Muito mais, com certeza. Uma outra invenção brasileira é a radiografia. Seguindo a linha da medicina, o brasileiro Manuel de Abreu, médico, foi responsável por criar a radiografia para que os órgãos pudessem ser vistos por meio de algo parecido com uma fotografia, e assim diagnosticar doenças graves para realizar tratamentos, como a tuberculose. E tá aí uma outra invenção que o Nikola Tesla também tinha descoberto, mas o Nikola Tesla não patenteou, e tinha um brasileiro também envolvido nisso, né, nessa invenção aqui no Brasil. Eu acho isso muito interessante, mano. Como que algumas pessoas de um lado do mundo e do outro lado que não se conhecem ou que não têm contato possam descobrir algo partindo do zero em questão de pouco tempo de diferença, né, entre um e outro, e aquilo ali fazer a mudança para a comunidade, né, para o mundo inteiro como uma invenção dessa, né, desse nível. Radiografia que é importantíssima, né, num diagnóstico para algum tratamento de alguma doença, por exemplo. É muito interessante. Verdade, porque também em casos de fraturas, né? A ressonância magnética, no caso, ver se tem algum coágulo na cabeça de algum paciente. Serve para várias outras áreas, né? Não só para ver a parte da tuberculose. Sim, exato. A radiografia é a base para vários outros tipos de diagnósticos para qualquer tipo de doença, né? Ou para muitos tipos de doença. Isso é muito interessante. Uma outra invenção brasileira, e ela é bem polêmica, né? Muitas pessoas não gostam, mas que é brasileira, é a urna eletrônica. Considerada uma invenção e tanto, principalmente para os meios políticos, a urna eletrônica surgiu no sul do país, no estado de Santa Catarina, pensada por Carlos Prudêncio e depois sua evolução com o investimento do TSE. Mano, eu não sei você, mas eu não acredito muito na urna não, cara. E já não é de hoje. Sim, pode ser manipulável. Eu acredito muito Pode ser nisso. alterado dados. Exatamente.
E não é só de hoje não, tá, galera? Isso daí de décadas aí. Eu, desde que me conheço por gente, eu não acredito muito na urna eletrônica. Mas a ideia em si é incrível, né? Você conseguir fazer com que uma eleição que demoraria 2 ou 3 dias ou até mais para poder contabilizar todos os votos, ser decidida em questão de 2 horas, 3 horas no máximo. É uma invenção incrível, porém depende muito do uso, né? E o problema não está na invenção, está na necessidade do ser humano de utilizar de uma ferramenta boa para poder fazer maldade para os outros. É o que eu penso sobre a urna eletrônica. E uma outra invenção muito interessante, já do lado do esporte, é o painel eletrônico de substituição. Aquele que é juiz que fala, mano, que fica ali na lateral para poder avisar quem que vai sair ou não. É juiz? Ele também ou não? O juiz é a placa, né? É o. Ele que ele é? Ele é árbitro? Eu acho que é o quarto árbitro. Quarto árbitro, né? Eu não sou muito do futebol, galera, então eu não sei. Mas o painel eletrônico foi desenvolvido pelo brasileiro Carlos Eduardo Lamboglia, que teve a brilhante ideia de tornar a substituição dos jogadores mais dinâmica, visto que ele percebeu que era difícil ver quem seria trocado ou não. A invenção estreou na Copa do Mundo da França e passou a ser usada em todos os jogos a partir de então. A Copa da França foi em 98, certo? E Da França. é que o Brasil tomou a lapada lá de 3-0, acho. E batizaram lá o Ronaldo. Se eu não me engano, acho que foi em 98. E é uma invenção interessante, cara. É um painel de LED, né? E acho que teve várias versões desse painel. E nele mostra-se o número de quem está saindo e de quem está entrando na partida. E eu acho muito interessante isso. É uma invenção que para muitos hoje parece ser algo simples, mas foi um brasileiro que inventou e eu acho isso muito legal mesmo. E o que você acha sobre isso, mano? Mano, porque foi uma forma revolucionária de ter um certo controle dos jogadores, né? Porque, Sim. como você disse aí, o árbitro não tinha, tipo, tanta ciência de saber quem entrou, quem não entrou, se o jogador já tinha cartão amarelo ou não. Então, foi uma forma também de ter um certo controle e ajudar o árbitro na partida. Muito legal. Com certeza. Uma outra invenção brasileira, galera, foi o soro antiofídico. O brasileiro Vital Brasil, já tinha o Brasil até no sobrenome, o famoso imunologista brasileiro, foi criador do soro antiofídico, responsável por combater efeitos de diferentes tipos de venenos, possibilitando um grande avanço medicinal. Além disso, ele criou soros antivenenos para a picada de escorpião e para venenos de aranha. Esse cara aqui é incrível, mano. O que teve de pessoas que conseguiram ser salvas pela invenção dele, eu acho incrível. É um cara que mudou a história. Isso, verdade, viu, mano? Porque você vê, por exemplo, o Butantan, né, que é um instituto Foi que criado por ele, né? foi criado por ele, exatamente. É um instituto que tem ali a base do que compõe o veneno de cobra de vários animais, né? Mas principalmente da cobra. E ali você consegue fazer remédios, né? Antivenenos, né? Antídotos para inúmeros tipos de picadas, tanto de cobra, escorpião, aranha, enfim, vários animais. E a partir daquilo ali você consegue ter a cura ou a remissão de vários tipos de doença, de vários tipos de contaminações. Eu acho isso muito interessante. É um brasileiro que mudou a história, com toda certeza. Verdade. Interessante, né, mano? Verdade. Porque eu acho que antes disso, eu acho que muita gente faleceu por conta disso. Ah, com Ser certeza. mordido por cobra e não ter nenhum
tem um remédio específico para poder curar. Com certeza. Uma outra invenção brasileira incrível, e isso daí já é para o mundo das mulheres, é a escova progressiva. O Brasil também contribuiu muito para os meios estéticos e de beleza, criando a escova progressiva, o método de alisamento que contém formol em sua composição. Ela surgiu no Rio de Janeiro, inventada por cabeleireiros da região e se espalhou rapidamente pelo mundo. Interessante, né, mano? Porque Verdade. praticamente toda mulher ou já teve ou já fez uma progressiva, ou pelo menos conhece o procedimento, ou alguma amiga que já fez. E isso daí virou febre, né, mano? No mundo, né? Todo mundo Isso. conhece. Até mesmo homem já fez. Eu, quando tinha um cabelo um pouco maior, cheguei a fazer umas 2 vezes progressiva. Claro, né? Não era tão top igual o de uma mulher, mas já cheguei a fazer também. E é algo que popularizou no mundo. Muito interessante, cara. Muito, Verdade. muito interessante mesmo. Bem legal, bem legal. Bem legal, né? Com certeza. Uma outra invenção foi o biquíni de lacinho, que muitas mulheres usam, né? E se engana quem pensa que o Brasil não contribuiu para o mundo da moda. David Azulay, estilista paraense, lá do estado do Pará, criou o que conhecemos hoje de biquíni de lacinho, revolucionando a moda praia de um jeito único, que foi e ainda é muito usado por brasileiras em diferentes estados do país. E aí, mano, é muito comum as mulheres aí utilizarem esse biquíni de lacinho, tipo na praia e tal? Mano, eu acho que não muito. É? Porque geralmente usa top, maiô. Ah, É bem diferente, mas eu também usa. Também é, usa. tem de tudo, né, mano? Tem mulher que vai E usar. Tem mulher que vai usar o top, o maiô, ou vai usar o biquíni comum, ou esse de lacinho. Enfim, tem várias opções. E, mano, o que você achou do vídeo, cara? achei legal, bem informativo. Contou o, o diferencial, né? Em invenções, Sim, sim. tanto na área da saúde também, quanto na área automobilística, também na área da estética. Sim, tem de tudo, Foi né? bem legal, bem revolucionário. Bem legal. Porque porque mostrou, né? Tipo, as invenções que os brasileiros fizeram para o mundo, né? Sim, Tipo, com certeza. o mundo inteiro usa das invenções brasileiras, então foi algo bem legal, bem instrutivo e também bem informativo também. Com certeza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos ajude a bater a meta aí dos 101 likes no canal, né, nesse vídeo. E se inscreva no canal para nos ajudar. E eu desejo para vocês 2 coisas, galera: saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu!